Seja bem-vindo novamente ao nosso tour pelo Museu de Caeté. E aqui estamos numa das salas mais icônicas do museu, uma sala que representa a cultura afro-brasileira no período de formação da nossa sociedade. Aqui nós vamos ter um panorama do que foi essa maravilha da cultura afro-brasileira, de resistência, mas para isso eu te convido a um exame de imaginação. Imagine você como os africanos eram tratados. Sequestrados em sua terra, colocados em navios, muitas das vezes em condições precárias e trazidos para um novo continente, forçados a um trabalho do qual eles não faziam de forma feliz, obviamente. Contudo, a comunidade africana, que já foi muito, como dissemos anteriormente, lembrada por seu trabalho, efetivo nas mineradoras, nas lavouras, e eu disse que vamos falar muito, e aqui você vai conhecer muito sobre o trabalho intelectual dessa comunidade. Aqui nós vamos ter alguns elementos do sincretismo religioso, uma maravilha africana, uma maravilha do pensamento da comunidade africana que não podia professar a sua fé em terras católicas aqui coloniais. Então, qual que vai ser a genialidade desse povo? Eles vão passar a mesclar ritos e eventos católicos com seus costumes. E um desses costumes famosos será a devoção a Nossa Senhora do Rosário, uma santa muito importante para a comunidade do período, visto que a maioria das irmandades estavam organizadas nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário. E você sabe o que era uma irmandade? Então aqui você vai conhecer. Deixa eu te dar um breve patamar disso, um breve panorama, ok? E aqui nessa sala nós teremos um outro panorama, uma outra visão desse período. E aí nós vamos conseguir enxergar o quanto era bonito, o quanto foi importante para os nossos antepassados as festas do Rosário, onde aconteciam com muitas batucadas as chamadas congadas, a aclamação de reis e rainhas do Congo, um rito puramente africano, mas ali travestido meio encoberto numa festividade católica, e nós vamos ter essa riqueza da musicalidade brasileira que foi construída a partir dessas percussões, dessa alegria, dessa vibração da música africana. Isso tudo, óbvio, atrelado à religiosidade, que se você pesquisar um pouquinho e der uma volta aqui no museu, vai perceber que era de suma importância para a comunidade do Brasil colonial. A religiosidade era uma questão, como diziam os professores, de vida e morte. Por quê? As pessoas precisavam se organizar em irmandades. Lembre comigo aqui que estamos falando de um período que nós não tínhamos um sistema de saúde, nós não tínhamos hospitais, nós não tínhamos nada público que ajudasse essa população. Então era muito comum, na verdade era quase uma regra que se juntassem em irmandades e que essas irmandades se ajudassem. E por que tem tanta coisa bonita assim, meu professor, nessa imagem da comunidade da Irmandade do Rosário? Porque era uma forma de resistência, era uma forma onde se organizavam as pessoas negras em um período de escravidão, era onde eles conseguiam se juntar, aprender a ler e escrever com algumas pessoas, aprender a fazer contas e discutir assuntos que eram fundamentais para aquele grupo social. Inclusive, fala-se de uma questão de morte, porque quando você vai nas igrejas percebe que algumas pessoas nesse período que estamos falando eram enterradas ali. E você sabia que aquele terreno, aquele pedaço, era pertencente às irmandades e, portanto, era muito importante para esse pessoal participar dessas irmandades. Era uma coisa muito comum. Mas eu te chamo para vir aqui conferir as especificidades da comunidade negra nesse período e essa genialidade que é mesclar música, religiosidade e a deliciosa culinária no nosso mundo. Olha só, pessoal, e agora falando em culinária, a culinária mineira é inesquecível, de um paladar maravilhoso, e aqui nós estamos no espaço onde essa culinária nasceu, que é a cozinha mineira. Agora, você sabia a representação da cozinha na vida dessas pessoas? Isso mesmo, gente, muito diferente do mundo de hoje, com geladeiras inteligentes, com produtos congelados, com toda essa facilidade que nós temos.
Muito diferente desse período, a cozinha era um espaço onde a comida era feita de forma muito mais trabalhosa, a carne era um artigo muito mais raro na mesa dessas pessoas. Nós vamos ter um ambiente muito íntimo da casa. Somente quem era de casa podia frequentar a sua cozinha, inclusive porque nós tínhamos uma presença muito grande do fogão a lenha, o qual enfumaçava aquilo. As pessoas não eram um ambiente muito aberto. Inclusive, era muito comum que quando chegasse alguma visita, alguém, que fosse resguardado, que essa pessoa talvez não fosse ali, caso essa visita não fosse muito íntima, porque era um espaço onde as pessoas guardavam muito. Tinha muita importância para essas pessoas a alimentação. Inclusive, pessoal, nós precisamos entender que é dessa dificuldade de prover os alimentos, dessa dificuldade de ter uma mesa farta como temos hoje, depois dos supermercados, é que nós vamos ter o surgimento dessa culinária. Então nós vamos ter a delícia, por exemplo, da banha de porco utilizada na culinária, visto que a gente não tinha óleo ou azeite. Então isso vai dar todo um tempero, apenas alho e sal, são especificidades da cultura mineira. E aqui no nosso museu você vai conhecer 3 dicas muito especiais e saborosas da nossa região. O queijo Frei Rosário, um tradicional queijo feito na Serra da Piedade. O nosso queijão, que é um doce muito bom, feito à base de leite. E o tradicional bolinho de feijão. Então venha para cá conhecer a nossa cozinha e um pouquinho da culinária aqui de Caeté e da nossa região. Bom, e aqui no nosso acervo nós temos peças fantásticas. Temos peças desde complementos rudimentares, os primeiros utilizados pelos primeiros habitantes aqui da nossa região, até a mais fina porcelana, pintada em traços azuis, em estilo português, o que demonstra muito do status social que aquela família tinha na sua comunidade, visto que utensílios de cozinha passaram a ser um grande sinônimo de ascensão social. E aqui você vai conhecer toda essa história e a cozinha vai ser um espaço aberto a você. Seja íntimo daqui e venha com a gente.